A gente hoje já não sabe verdadeiramente o que é o romance. Mas já sabemos, toda a gente identifica isto como um livro. Romance, por exemplo, este livro aqui assim, que não obedece justamente aos protocolos, nós não sabemos, há passagens que se diz que é o romance normal e há passagens que deixam de ser romance e o efeito, não digo que seja autobiográfico, mas o efeito autobiográfico aparece no livro. E é claro que tudo isso, o leitor fica assim, mas como é? Estou a ler um livro de ficção ou estou a ler um livro autobiográfico? O problema é isso, é que a autobiografia também é uma ficção. Ou, por outro lado, podemos dizer, a ficção também é uma autobiografia. Há artistas, ou há literatos, ou há escritores portugueses que estão convencidos, como é que se diz, que há aqueles escritores que são autobiográficos e aqueles que não são autobiográficos e que preocupam-se mais com problemas estéticos e conseguem escrever dentro de uma impessoalidade que é, no fundo, a estética modernista. Hoje, há muitos críticos, comentadores e estudiosos de literatura que dizem que tudo é autobiográfico. Estes pequenos livritos dos filósofos, tudo isto é autobiográfico. Quer dizer, aparece aqui esquemas. O Nietzsche. Queremos, eu digo isso porque andei a lê-lo nos últimos tempos, o que há de mais autobiográfico na filosofia do Nietzsche? É aquilo tudo autobiografia. Aquilo tudo autobiografia. A questão entre os filósofos, um dizer uma coisa, outro dizer outra. Por exemplo, o Derrida falar em différence com o A e depois logo orientar para dizer différent. Na filosofia, como na arte, às vezes custa-me dizer isso, mas é como um pouco na vida e como no real. No livro aparece realmente uma coisa fantástica sobre o real, que está-se a falar justamente na história e em que se diz que a história testemunhal que pensa que está a fixar ou não sei se vem lá recuperar, fixar ou talvez recuperar o real. E realmente é impossível. Muitos romances pensam que estão a fazer isso. Neste romance sabe-se que não se está a fazer isso. Daí toda esta confusão. Eu digo confusão porque poderia dizer fusão com, isto é, há aqui tantos discursos. Por exemplo, não se sabe quando é que se está a escrever. A gente estuda o momento da escrita, e chega a uma altura e diz assim, o que é o presente, o que é o passado, o que é o futuro, em que momento é que está a escrever? Mas esta frase estará gramaticalmente bem quando é passado nesta altura? Mas esta frase, é que ele está a dizer? No começo eu lembro-me de dizer, o narrador não é o narrador, eu até disse, não é um narrador fidedigno. Depois estava ao lado justamente o Leandro, depois ele disse fiável. Eu não sei porque é que disse fidedigno. Era uma coisa, fiável. Aqui o próprio narrador sabe que não é fiável. E mais, mesmo em relação àquilo que ele está com, ele diz, mesmo agora no presente, eu não sei se estou a ser, e não uso fiável, e uso uma outra palavra muito interessante, se estou a ser fiel. Isto é, quando se quer dizer alguma coisa, ou quando se quer escrever um livro, nós estamos sempre em prisão ou na prisão. A linguagem é uma coisa terrível. Nós queremos nos libertar. A única maneira que se escrever um livro, por exemplo, como o de João, em que não houvesse esta prisão, em que não houvesse todas estas ambiguidades, em que não houvesse estas incoerências, em que não houvesse as incongruências, era o João, como escritor, que chegava, por exemplo, parece-me que aqui estamos perto do Miradouro. Sim, sim. Estamos ali. O João chegava lá e dizia assim, olha o meu romance. E o leitor, sem linguagem, olhar, é bestial. É bestial. Assim, como é que tu escreveste? Ou melhor, como é que tu não escreveste uma coisa destas? Mas isto, nunca vi nenhum romance assim. Vocês percebem o que eu estou a dizer? Quer dizer, quando se escreve romances, nós temos que utilizar a língua. E quando utilizamos a língua, é uma chatice. É uma chatice, porque, como diria o cómico, a língua portuguesa é muito traiçoeira, mas não é só a língua portuguesa, são todas as línguas traiçoeiras. A partir do momento em que se começa a falar,
começámos, de maneira geral, a disparatar. Disparatar até no sentido de disparos. Isto é, estamos a mandar disparos, não é? Bocas, dizemos nós em português. E é isso que nós fazemos, quer dizer, as bocas que se encontram aqui neste livro, eu acho que são interessantes. Não sei se essas bocas ou esses sons chegarão a ouvidos de muita gente, João. Vocês percebem o que estou a dizer? Quer dizer, mas isso para mim, digo-te, na altura em que o narrador diz que não faz parte e gostaria de fazer parte também, ou melhor, mais uma vez, a ambiguidade, umas vezes o narrador fala muito bem ou muito mal, por exemplo, aquilo que nós chamaríamos as elites, estes grupos, e ele chega a uma altura que diz, gostaria que, por exemplo, na coisa dos queijos, como aos queijos, que no fundo, aqueles 3 queijos que são vadios, são uma elite, porque vadio é outra palavra para dizer livre. Não sei se percebem, quer dizer, nós temos a ideia sempre, que é um bocado romântica, que os vagabundos são livres. E esquecemos que os vagabundos depois têm que dormir ali atrás da igreja com um papelão em cima deles, não é? Que aquela liberdade é um bocado, às vezes, um bocado fria, ou aborrecida, ou pesada, ou dura, para quem está lá deitado. Mas é na linguagem que nós vivemos. Não sei se felizmente ou infelizmente, quer dizer, somos domesticados intelectualmente, afetivamente e efetivamente, pela linguagem. Conseguir trazer todos estes problemas e colocá-los num romance, a mim parece-me que agora está muito em voga a palavra gesto, parece que é do Agamben, não é? É um gesto interessante. Para aqueles que gostam de filosofia, será talvez muito interessante vocês verem as citações ou as evocações destes indivíduos, como também de literatos ou de escritores. Por exemplo, aparece lá uma coisa do Cesário Verde, nas varinas que já não existem, no antigamente aparece o Cesário Verde, aparece o Fernando Pessoa, nas gruas, mais até o Álvaro de Campos, nas gruas e ao bordo do Rio Tejo, como é que se chama? Os guindastes. Os guindastes que por acaso até têm uma cor enferrujada, como se já não estivéssemos na altura do princípio do século XX, e como nós estamos. Nem sabemos, Portugal, por exemplo, atualmente precisa novamente da indústria, mas nós há quanto tempo nos ouvimos dizer que a época industrial já acabou, não é? E, no entanto, está-se a dizer que Portugal, que deram cabo da indústria, deram cabo disto, deram cabo que estamos numa outra, e nunca se sabe. Eu estou convencido que haverá sempre livros, haverá sempre televisão, haverá sempre rádio, haverá sempre tudo, e que o virtual é real. Em relação ao real, justamente, já agora vou falar, não sei se percebem o que eu estou, aquilo que eu estou a fazer aqui é aquilo que vem no romance, isto é, eu estou a ser anárquico como é o romance, isto é, e estou a ser confuso, estou a disparar para um lado e estou a disparar para o outro, até porque o disparar é fundamental, porque eu tenho uma estética da estupidez, é que se fala lá do disparate, e é por isso, logo, eu estou a fazer mais ou menos, e eu não quero passar a limpo este amontoado de coisas que aparecem no romance, e agora deixa-me, pronto, vou ler para os leitores futuros, que é para eles saberem e pôr uma linha, não é? Para as pessoas seguirem a linha assim, agora percebe-se muito melhor. Não, eu também estou aqui assim, no fundo, a ser mimético em relação ao romance. Por exemplo, há um bocado eu queria falar de uma coisa que dizia com muito respeito e esqueci-me dela, mas vou pegar nela. E não, vou pegar porque, para ver justamente quando se fala de épocas, realmente, quer se queira, quer não, nós somos obrigados a pensar que havia qualquer coisa de comum. Eu estou convencido que não tenho geração. Estou convencido que não tenho geração, isto é, não pertenço, nós temos a geração de 70, a geração disto, a geração do Orfeu, a geração da presença, a geração de não sei o que mais. Eu acho, porque ninguém com a minha idade, a minha geração, pensa ou escreve como eu. Logo, eu não tenho geração. Não quer dizer que seja como o Alberto se pensa
ou que se pensaria, o Alberto, na sua, como é que se diz, crítica à literatura portuguesa, chega a uma altura, e depois a toda a cultura, e depois a tudo que tem a ver com o artístico, não é? Ele chega a uma altura que parece que toma uma atitude quase divina. É como se fosse um Deus que não soubesse se deveria ou não criar o mundo. É um Deus, como é que se diz, que está atrapalhado assim, mas eu vou criar o mundo, ou não vou criar o mundo. Daí ele nunca ter escrito nada. Porque, como ele disse, se ele escrevesse qualquer coisa, o mais certo era ele matar-se. Também não valeria a pena. Mas era a convicção dele, se eu escrevesse qualquer coisa e a minha exigência em relação à escrita e àquilo que eu descrevo é tão grande que eu certamente faço parte desta estrumeira, como é que eu poderia sair e ser diferente, a tal domesticação, quer dizer, como é que eu poderia sair daqui? Quer dizer, só por uma espécie de milagre é que eu poderia fazer isso. E por conseguinte, há no seu discurso a dúvida e a hesitação se deverá criar o mundo. E ele, justamente, penso que é ele próprio que diz que não tem mundo. Há qualquer coisa assim, não tem mundo. Enquanto que como é que se diz, o narrador fala, por acaso eu também falo disso, no não mundo, o narrador não tem medo da negatividade. Fala da matéria negativa, em vez de falar das outras matérias, fala da matéria negativa como uma possibilidade. O Alberto, para ele, tudo isso... A caracterização do Alberto é um pouco, como ele diz, o excesso. Quer dizer, é tal um alter ego em que cabe a ele ser excessivo. E, por conseguinte, ele toma todas essas atitudes. Quer dizer, o trabalho que eu devia fazer seria um trabalho sobre-humano. Logo, quando é sobre-humano, a gente diz, pronto, então é um trabalho que só Deus poderia fazer. E ele não escreve. Não é? O próprio narrador também não escreve. A tal palavra misteriosa que é o adjetivo e que não a substantiva, isto é, poderia considerar essa palavra o paraédrico ou paraédrica como um substantivo. Mas não, o medo é tão grande daquilo ser tomado como uma substância que ele põe um adjetivo, que é qualquer coisa que se pega a um substantivo e que não vai ter, em princípio, a não ser por leitores como eu, que me dei ao trabalho de tentar descobrir o que é que aquilo poderia ser, não significa nada. Ou nos consta, não significa nada, porque o narrador nunca define e coloca-o em situações tão diferentes que chega a ser uma investigação, chega a ser um edifício, chega a ser, sei lá, tantas coisas, até que acaba na tal via que eu penso que seria tal possibilidade de uma terceira via. Ora, vamos lá ver o que é que ainda há a dizer. Vamos lá ver aqui assim. Chega uma altura, o Alberto, esta parte vou ter que ler. Posso?